Olá pessoal, tudo bom? Espero que sim. Bom, vamos dar continuidade a esse projeto de escrita acadêmica ministrado pelo PET de Educação Física, Programa de Educação Tutorial. E nessa sequência aqui de vídeo nós vamos estar falando sobre as normas ABNT em trabalhos acadêmicos, um tema que é muito importante na nossa jornada acadêmica de estudante, de graduação, mestrado, doutorado, enfim, nessa jornada acadêmica, ter uma estrutura que fomenta esses trabalhos é muito importante para a gente dar continuidade no nosso processo acadêmico. Bom, pessoal, primeiramente eu vou estar me apresentando. Meu nome é Davi Prado, estou cursando licenciatura em Educação Física desde 2023, ingressei na UFES no semestre 2023/1 e ingressei no PET este ano, no semestre 2024/1. No PET de Educação Física eu atuo no projeto de extensão Aquapet, que é um projeto que visa promover vivências aquáticas dentro do espaço público. Dando início agora ao nosso projeto, pessoal, primeiro é importante a gente saber o que é a ABNT. A ABNT ela é a Associação Brasileira de Normas e Técnicas, que é uma entidade privada, sem fins lucrativos e que visa sistematizar os conhecimentos produzidos no Brasil a fim de ter um desenvolvimento tecnológico e científico no nosso país, de forma que ele sistematize mesmo esses documentos, essas normas. E para isso, a ABNT ela estabelece várias normas chamadas de NBRs, que é a sigla para Normas Brasileiras. E para estruturar um trabalho acadêmico, a ABNT ela estabelece algumas normas que a gente vai estar trabalhando hoje nessa apresentação para ver como que tem que ser feito esse trabalho acadêmico. Bom, pessoal, algumas das normas que nós vamos estar falando aqui hoje são essas que estão aqui na tela. Eu vou estar falando qual que é a função delas e depois vou entrar mais especificamente em cada uma. A NBR 14.724 é uma das principais normas do nosso trabalho, porque ela vai determinar como a nossa obra acadêmica ela deve ser realizada com enfoque na estruturação, ou seja, como que deve ser a estrutura do nosso trabalho. A NBR 10.520 ela exige a forma correta para citações em pesquisas acadêmicas, para que não ocorra plágio, ou seja, se você for citar alguma citação mesmo no seu trabalho, tem uma norma correta para que não ocorra plágio dentro do seu trabalho. Na NBR 6.023, explica como elaborar as referências bibliográficas, ou seja, também existe uma estrutura para referenciar o seu trabalho. Se você utilizou um site, se você utilizou uma revista, um artigo como fonte de pesquisa para as informações contidas no seu trabalho acadêmico, é importante, preciso e obrigatório você referenciar, e para isso existe uma norma também que dita como que essas referências devem ser estruturadas no seu trabalho. Na NBR 6.024, tem um padrão para a numeração progressiva das seções do seu trabalho, ou seja, se o seu trabalho tiver mais de uma seção, mais de um volume, existe uma forma para ele ser enumerado. Na NBR 6.028, existe um padrão para a construção dos resumos. O resumo, que é um elemento pré-textual, também existe um padrão para ele ser elaborado. E na NBR 6.027, existem os elementos obrigatórios para a elaboração dos sumários. Os sumários também são elementos pré-textuais, eles também existem uma forma para serem construídos. Dando continuidade agora, a primeira norma que a gente vai falar é a NBR 14.724, que compõe a estrutura do nosso trabalho, como eu disse anteriormente. Essas normas brasileiras, as NBRs, elas vão sofrendo atualizações conforme o tempo. Então, as NBRs que eu coloquei aqui nessa apresentação foram as mais recentes que eu encontrei durante a minha pesquisa. A NBR 14.724, da versão de 2011, que foi a mais atual que eu encontrei, o que ela diz sobre a fonte e a letra adequada para um trabalho acadêmico? A fonte, o tamanho da letra, ela deve ser de tamanho 12, ou seja, em todo o seu trabalho deve conter a fonte tamanho 12. Já o tipo da letra, ou seja, a fonte da sua letra, ela deve ser ou em Arial ou em Times New Roman, padronizando totalmente seu trabalho, ou seja, você não pode começar o seu trabalho com a Times New Roman
e mudar para areal no decorrer do trabalho. Ou você escolhe uma que vai percorrer durante todo o seu trabalho, ou você escolhe outra. Não pode misturar as duas fontes. Falando agora do espaçamento e do alinhamento do seu texto. As folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 centímetros de distância e direita e inferior de 2 centímetros de distância. Todo o texto ele deve ter um espaçamento de 1,5 centímetros, ou seja, entre uma linha e outra deve ocorrer um espaço de 1,5 centímetros. Todo o seu texto ele deve ser justificado com recuo de primeira linha do parágrafo em 1,25 centímetros, ou seja, todo o seu texto tem que estar completamente justificado, com exceção do começo dos parágrafos. Sempre que você for iniciar um parágrafo, é obrigatório o recuo de 1,25 centímetros. A estrutura que a NBR 14.724 pede para o nosso trabalho, ela se divide em 4 grandes partes, que é a parte externa, a parte interna pré-textual, a parte interna textual e a parte interna pós-textual. Na parte externa, são 2 elementos que a NBR regulamenta. É importante falar, pessoal, que existem elementos que a NBR rege, que são obrigatórios, e elementos que são opcionais. Eu citei aqui, listei todos os elementos, tanto opcionais quanto obrigatórios, que a NBR 14.724 rege, mas eu não vou estar entrando nos elementos opcionais, eu apenas vou estar citando eles, mas eu vou estar falando como que eles devem ser feitos, apenas os elementos obrigatórios. Bom, dando continuidade agora, na parte externa nós temos a capa, que é obrigatória, e a lombada, que é opcional. Na parte interna pré-textual, ou seja, antes do seu texto de fato começar, nós temos a folha de rosto, que é obrigatória, a errata, que é opcional, a folha de aprovação, que é obrigatória em caso de trabalho de conclusão de curso, a dedicatória, que é opcional, os agradecimentos, que são opcionais também, e a epígrafe, que também é opcional. O resumo, ele é obrigatório e deve ser realizado na língua vernácula, ou seja, na língua nativa, e também o resumo na língua estrangeira. As listas de ilustrações, a lista de tabelas, a lista de abreviaturas e siglas, a lista de símbolos são opcionais. E o sumário é um elemento pré-textual também obrigatório pela ABNT. Na parte interna textual, que é onde o nosso texto ele se desenvolve, nós temos a introdução, o desenvolvimento e a conclusão, que são 3 elementos fundamentais e obrigatórios do nosso trabalho. Já na parte interna pós-textual, ou seja, ao final do nosso texto, depois que o nosso texto já foi fechado, depois da conclusão, nós temos apenas as referências como elementos obrigatórios. De elementos opcionais, na parte pós-textual, nós temos o glossário, o apêndice, o anexo e o índice. Falando agora desses elementos pré-textuais, externos, que é a capa. As informações que devem ser contidas e apresentadas na capa estão na seguinte ordem: o nome da instituição que o trabalho está sendo feito, o nome do autor, ou seja, quem está fazendo esse trabalho, o título, que deve ser claro e preciso, identificando o que vai ser apresentado no trabalho, o subtítulo, que não é obrigatório, mas se acontecer de ter o subtítulo, ele deve ser antecedido pela presença dos 2 pontos, identificando a sua subordinação ao título. Número do volume. Se houver mais de um volume, deve constar em cada capa a especificação do respectivo volume. O local da instituição, a cidade da instituição e o ano, a data de entrega deste trabalho. Aqui nós temos um exemplo prático da capa. Essa capa foi de um trabalho elaborado por mim e mais 2 colegas de formação no curso de Educação Física. E bom, aqui em cima nós vemos na parte superior a instituição de ensino que o trabalho foi realizado, ou seja, eu sou da Universidade Federal do Espírito Santo, esse trabalho foi produzido na Universidade Federal do Espírito Santo, no Centro de Educação Física e Desportos. Ou seja, então aqui nós temos o local da instituição onde esse trabalho foi produzido. Um pouco mais abaixo, nós temos os autores do trabalho, eu e mais 2 colegas de formação no caso. Ainda mais abaixo,
nós temos o título do trabalho. No caso aqui, a elaboração de material curricular. Nesse caso, não teve um subtítulo, mas se houvesse a existência de um subtítulo, ele deveria ser antecedido pelos 2 pontos, identificando a sua subordinação ao título. E na parte inferior, aqui mais abaixo, nós temos o local da instituição, que é Vitória, no Espírito Santo, e o ano da data de entrega, 2023, que foi no ano passado. A folha de rosto, que também é um elemento pré-textual, mas agora ele já é um elemento interno, ele vem dentro do nosso trabalho, diferente da capa, que era um elemento externo. As informações que devem conter na folha de rosto é o nome do autor, o título, o número do volume. Agora, diferente da capa, nós temos que identificar na folha de rosto a natureza do trabalho, ou seja, se esse trabalho é uma tese, uma dissertação, um trabalho de conclusão de curso ou outro tipo de trabalho. E também devemos falar o objetivo desse trabalho, por exemplo, se é uma aprovação em uma disciplina, se é para obtenção de um grau, enfim, qual que é o objetivo desse trabalho. Além disso, nós temos que citar na natureza do trabalho o nome da instituição que esse trabalho está sendo realizado e a área de concentração dele. Também deve ser contida na folha de rosto o nome do orientador do trabalho, e se houver um co-orientador, o local da instituição, assim como na capa, e o ano da data de entrega. Agora nós temos um exemplo prático da folha de rosto. No mesmo trabalho que eu trouxe o exemplo da capa, estou trazendo um exemplo da folha de rosto. O trabalho, novamente, foi elaborado por mim e mais 2 colegas de formação. Então, na parte superior, nós temos o nome dos autores, de nós, né, que fizemos o trabalho. Aqui mais embaixo, na parte mais inferior, nós temos o título do trabalho. E a parte nova, diferente da capa, que entra na folha de rosto, é a natureza do trabalho. Nesse caso, nós temos um trabalho acadêmico realizado, local da instituição, na Universidade Federal do Espírito Santo, no curso de graduação em Educação Física e licenciatura. Qual que é o objetivo deste trabalho? Requisito parcial para avaliação da disciplina de Educação Física e Saúde. E aqui a gente identifica o orientador, professor doutor Weberson Ribeiro Almeida. Fechei a natureza do trabalho. Na parte mais inferior, nós temos o local da instituição, Vitória, Espírito Santo, e o ano da data de entrega, 2023. Agora falando um pouco do resumo. O resumo, ele só é citado na NBR 14.724, mas a forma como o resumo deve ser feito, ele tem uma NBR, ou seja, uma norma própria para isso. E a norma que eu vou utilizar para explicar como um resumo deve ser realizado é a norma 6.028. E a versão que eu vou usar dessa norma é a versão do ano de 2021. O resumo de um trabalho acadêmico deve ser constituído da seguinte forma. Ele deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto, ele deve possuir frases concisas e em parágrafo único. Além disso, é recomendado a utilização da linguagem verbal na terceira pessoa, ou seja, não é interessante você utilizar palavras em primeira pessoa no seu resumo, porque isso empobrece o seu trabalho. O resumo deve conter palavras-chave que devem ser identificadas abaixo do resumo e, além disso, elas devem ser antecedidas pela expressão palavras-chave. Além disso, cada palavra-chave ela deve ser separada entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Elas devem ter as iniciais em letras minúsculas, com exceção dos substantivos próprios e de nomes científicos. Quanto à extensão dos resumos, os resumos devem ter, nos trabalhos acadêmicos e nos relatórios científicos, de 50 a 500 palavras, nos artigos de periódicos, de 100 a 250 palavras, e nos documentos não contemplados nos tópicos anteriores, ou seja, se o documento não for um trabalho acadêmico ou um relatório técnico-científico, ou se não for um artigo, ele deve conter de 50 a 100 palavras. Um exemplo prático agora de um resumo é esse que foi tirado de um artigo que falava sobre natação escolar e estratégia dentro do ambiente escolar para o desenvolvimento psicomotor. Então nós temos aqui, pessoal, o exemplo prático do resumo, um texto totalmente justificado,
na fonte Times New Roman, tamanho 12. E aqui nós temos ele completamente, como pede a norma da ABNT, né? Ele totalmente justificado. E aqui embaixo nós temos as palavras-chave: motricidade, coordenação, criança, natação e atividade física. Todas essas palavras são palavras que vão ser identificadas durante o trabalho e que foram citadas também no resumo. Agora falando um pouco do sumário, que também é estabelecido pela ABNT, né, na NBR 14.724, mas que, assim como o resumo, também possui uma NBR própria para a explicação de como ele deve ser feito, como deve ser a sua estrutura. Nesse caso, a NBR que vai auxiliar na construção do sumário é a NBR 6027, da versão de 2012, que nós utilizaremos aqui. Em cada tipo de trabalho, o sumário ele tem uma forma diferente para ser construído. No caso das monografias, eles devem ser o último elemento pré-textual, ou seja, deve ser o último elemento antes do seu texto começar. Devem iniciar no anverso da folha e concluir no verso se for necessário. Se houver mais de um volume do trabalho, ele deve ser incluído no sumário de toda a obra, ou seja, todos os volumes devem estar contidos no sumário, a fim de que a pessoa que ler o trabalho, ela identifique que esse trabalho ele existe, ou seja, ele é constituído em mais de um volume. Como que o sumário deve ser publicado em publicações periódicas? Nas publicações periódicas, eles devem estar localizados na mesma posição em todos os fascículos e em todos os volumes. Ele pode estar no anverso da folha de rosto e pode ser concluído no verso se assim for necessário. Ele pode estar na primeira capa e concluído se for necessário na quarta capa. Quanto à estrutura do sumário, os indicativos das seções que compõem o sumário devem ser alinhados à esquerda. Os títulos e os subtítulos, se houverem, sucedem os indicativos das seções. Recomenda-se que sejam alinhados pela margem do título do indicativo mais extenso, inclusive os elementos pós-textuais. A página ela deve ser apresentada à margem direita sob uma das formas abaixo. Número da primeira página. Exemplo, aqui no caso nós temos a numeração da página de número 10. Se o número da página identificado for o número da página inicial e final, essa numeração ela deve ser separada por hífen. Por exemplo, se a seção começar na página 10 e terminar na página 14, deve ser 10, hífen 14, ou seja, indicando que essa seção ela começa na página 10 e termina na página 14. Números da página em que se distribui o seu texto, ou seja, se o seu texto, você quiser identificar partes diferentes em que ele está mais espalhado no trabalho, essa seção que você quer identificar no seu sumário, você deve fazer da seguinte forma, identificando todas as páginas que contém essa seção. Por exemplo, se ela estiver contida na página 10 e na página 15, mas não estiver contida na página 11, 12, 13 e 14, você pode separar por vírgula no seu sumário. 10, 15 e depois de 24 a 27, porque já identifica uma sequência, ou seja, essa seção está presente na página 10, depois na página 15 e depois somente dando sequência na página 24 até a 27. Quanto às regras gerais do sumário, a palavra sumário ela deve ser centralizada e com o mesmo tipo de fonte utilizada nas seções primárias, ou seja, a fonte, como dito anteriormente, deve ser a mesma em todo o trabalho e o título sumário deve ser centralizado na parte superior do seu trabalho. Recomenda-se que a subordinação dos itens do sumário seja destacada com a mesma apresentação tipográfica utilizada nas seções do documento. Além disso, os elementos pré-textuais não podem constar no sumário, ou seja, os elementos pré-textuais, como a capa e a folha de rosto, não podem estar no sumário. O sumário só vai apresentar os elementos textuais e pós-textuais. Um exemplo prático do sumário agora. Esse sumário ele foi retirado de uma monografia que falava sobre a representação do futebol feminino na mídia e a implicação dele para as aulas de educação física na escola. Bom, nós identificamos aqui cada seção do sumário, identificado na parte esquerda, e na parte direita nós temos a paginação de cada seção do trabalho. A introdução ela está na página 9, a revisão bibliográfica está na página 12 e assim dando procedência.
O sumário, o título do sumário está centralizado em negrito e localizado na parte superior do nosso trabalho. Agora vamos falar sobre os elementos textuais. O texto ele é composto de uma parte introdutória que vai apresentar os objetivos do trabalho e as razões da elaboração desse trabalho. O desenvolvimento ele vai detalhar a pesquisa ou o estudo que foi realizado. E existe também uma parte conclusiva que vai de fato concluir o seu trabalho, dar um desfecho para o seu trabalho. A introdução ela deve apresentar o que há de ser falado no decorrer do seu texto. Pode ser apresentado o objetivo da pesquisa e os detalhes de sua construção. O desenvolvimento, que é a parte central do seu texto, deve possuir uma linguagem clara e objetiva, contendo as argumentações, problematizações e soluções abordadas no assunto tratado de forma completa. A conclusão deve fechar o seu trabalho, deve finalizar tudo o que foi desenvolvido e reforçar a ideia principal da sua obra. Agora nós vamos falar sobre as citações, que é uma parte fundamental para o nosso trabalho. As citações, elas são regidas pela norma brasileira, a NBR 10.520. E a versão que utilizaremos nessa apresentação é a versão mais recente de 2023. Bom, quanto à pontuação das citações. Bom, vamos dar dois exemplos agora da citação. Uma na forma errada e outra na forma correta, falando sobre a pontuação. Na forma errada, que temos aqui no quadro vermelho, pode-se identificar que o ponto ele está sendo utilizado tanto para terminar a frase quanto para terminar a citação. Essa é uma forma errada, porque o ponto ele deve ser utilizado para terminar a frase, não a citação. Aqui no quadro vermelho, o ponto está sendo utilizado para terminar tanto a citação, ou seja, assim que fecha aspas, ocorre a utilização do ponto, tanto no final da frase, após o parênteses final. A forma correta seria a utilização do ponto apenas para terminar a frase, não a citação também. Ou seja, assim que você identificar qual é a origem dessa citação, ou seja, nesse caso do EC 2006, página 48, aí sim vem o ponto final. E não quando fecha aspas, ou seja, e não quando finaliza a sua citação, mas sim quando finaliza a sua frase. Quanto ao uso do ETAL. O ETAL nas citações, ele é utilizado para quando as citações elas possuem mais de 3 autores. Dessa forma, o ETAL ele pode ser utilizado para mencionar todos os autores. E assim, ele se caracteriza como um mecanismo opcional. Ele pode ser utilizado se tiver mais de 3 autores, ou todos os autores podem ser citados também. Quando utilizado, ele deve estar em itálico. Ou seja, aqui temos o exemplo. O papel da inteligência emocional no ambiente de trabalho é crucial para promover um clima organizacional saudável. E aí nós temos Garcia, ETAL, 2019, página 56. Ou seja, está dizendo que, além de Garcia, tiveram outros atores que contribuíram para essa ideia. Outra forma de usar, que seria sem o ETAL, na mesma citação aqui, nós temos, mas já identificando os autores que contribuíram para essa citação. Garcia, Torres, Araújo e Souza. Aí fica a critério de quem estiver fazendo o trabalho, ou seja, fica a seu critério. Se você quer utilizar o ETAL, como na primeira opção, ou se você quer citar todos os autores. Quanto ao sistema autor-data da citação, ou seja, como que deve ser escrito o autor e a data na citação. O sistema autor-data, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, ele deve conter letras maiúsculas e minúsculas. Exemplo para a citação de pessoa física. A forma errada é a escrita toda em letra maiúscula, é um erro que ocorre também. Não deve ser toda em letra maiúscula. A forma correta é apenas a inicial do nome em letra maiúscula, seguido pelo ano da citação, ou seja, o ano do trabalho que foi retirado aquela citação, nesse caso aqui foi 2006, e posteriormente a paginação onde essa citação foi encontrada. No caso aqui, essa citação está em exemplo de livro, e aqui está falando da autora, do EC, que é o sobrenome da autora, 2006, que foi o ano da publicação desse trabalho onde a citação foi tirada, e a página, que foi a página 48. Quanto
ao exemplo da pessoa jurídica. Também não deve ser utilizada, assim como na pessoa física, as letras todas em letra maiúscula, mas sim mesclando entre letra minúscula, seguindo a norma da língua brasileira mesmo, da língua portuguesa. A forma correta seria Organização das Nações Unidas, letra maiúscula, iniciando cada palavra, porque aqui nós estamos falando de uma organização. Já as siglas, elas devem ser apresentadas somente em caixa alta. Aí sim, diferente de nome escritos por completo, por extenso, ou nomes de pessoas físicas, as siglas, somente as siglas podem ser constituídas totalmente em letra maiúscula. Nesse caso aqui, a ONU, totalmente em letra maiúscula, mas se fosse escrito Organização das Nações Unidas, aí sim teria que ter letras maiúsculas e minúsculas em sua constituição. Agora falando de citação direta. Nós temos dois tipos de citação em nosso trabalho, a citação direta e a citação indireta. A citação direta é aquela que transpassa exatamente o que foi dito pelo autor ou por outra fonte, sem adicionar alterações, ou seja, você vai expressar no seu trabalho com exatidão, sem tirar nem pôr palavras daquilo que o autor disse na obra que você está referenciando. A citação direta curta, como que ela deve ser feita? Ela deve conter a extensão máxima de 3 linhas, ou seja, se a citação direta passar de 3 linhas, ela já se constitui como uma citação direta longa. Tendo até uma extensão de 3 linhas, ela se constitui como uma citação direta curta. Ela deve conter o sobrenome do autor, o ano da publicação e deve conter uma página, se houver uma página nessa citação, ou seja, se for tirada de um livro, se for tirada de um artigo, tem que falar de qual página que essa citação foi tirada. Além disso, deve conter aspas na citação, identificando que foi uma citação direta, ou seja, que foi uma ideia diretamente tirada daquele autor, daquele artigo, enfim. Agora, um exemplo da citação direta. Segundo Silva, que é o autor, e aqui nós temos o ano em que Silva falou isso, 2019, página 35. A educação é a chave para que a sociedade progrida e tenha melhores condições de sobrevivência. Perceba que está em aspas, identificando que foi uma frase direta do autor. Tem menos que 3 linhas nesse caso, né? Ou seja, é uma citação direta curta e está sendo referenciada pelo ano de fala dessa citação e também pela página da obra em que foi tirada. E também tem o nome do autor. Quanto à citação direta longa, ou seja, aquela citação direta que contém mais de 3 linhas, ela também deve conter o nome e o sobrenome do autor, ela deve conter o ano da publicação e ela deve conter a página se houver. O que muda da citação direta longa para a citação direta curta, além da extensão, é que deve ser aplicado um recuo de 4 centímetros à esquerda, ou seja, se a sua citação direta for uma citação que contém mais de 3 linhas, que tem uma extensão maior, ela deve sofrer um recuo de 4 centímetros à esquerda. Aqui nós temos um exemplo da citação direta longa. Percebam que ela tem mais que 3 linhas, né, nessa parte mais inferior aqui, está a nossa citação. Ela contém mais que 3 linhas, ela dá continuidade ao texto, mas por ser uma citação direta longa, ela sofre o recuo de 4 centímetros, diferente da citação direta curta, ela não contém aspas, não precisa ter aspas, porque o recuo já identifica que é uma citação. Ela também contém o autor, ou seja, de onde foi tirada essa citação, o ano e a sua paginação. Essa citação ela foi um recorte da monografia A Utilização da Tecnologia nas Aulas de Educação Física Escolar no Ensino Fundamental em uma escola pública de Vila Velha, Espírito Santo, na pandemia. As citações indiretas. Diferente das citações diretas, a citação indireta é aquela que traduz a ideia de outro autor ou de outra fonte com as suas próprias palavras, ou seja, com as palavras do autor. Você que está construindo o seu trabalho, você vai se espelhar nas ideias de algum autor e vai trazer ela com outras palavras para o seu trabalho, sem repetir com exatidão a citação original. A citação direta curta, ela deve conter o sobrenome do autor e deve conter também o ano da publicação. Exemplo,
Segundo o Dweck, 2006, ano da publicação, as pessoas são capazes de aprimorar suas habilidades se assim acreditarem e não são afetadas pelo fracasso. Ou seja, essa citação não é uma citação direta, não contém aspas, não foi uma citação com as palavras exatas de onde foi tirada. Ela foi reconstruída conforme a necessidade ou o gosto mesmo de quem escreveu. Outro exemplo seria a referência ao autor no final da frase. As pessoas são capazes de aprimorar suas habilidades se assim acreditarem e não são afetadas pelo fracasso. Perceba que a frase, tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, é a mesma. O que muda é que a referência ao autor na primeira frase está sendo realizada no começo. Já no segundo exemplo, o autor está sendo referenciado ao final, o autor e o ano que foi tirada essa citação. Na citação direta longa, a citação direta longa se constitui também quando tiver mais de 3 linhas. Ela também deve conter o sobrenome do autor e também deve conter o ano da publicação. Além disso, deve ser aplicado o recuo de 4 centímetros à esquerda. Aqui nós temos um exemplo prático que foi um recorte de outra monografia que falava sobre as narrativas de formação, prática docente e inclusão, o planejamento de ensino no projeto Brinquedoteca. Percebam que essa é uma citação indireta, mas que também possui um recuo de 4 centímetros à direita, justificada com a mesma fonte que tem em todo o trabalho, mas também sofre o recuo de 4 centímetros à direita. Quanto ao uso do APUD nas citações, o que é o APUD? É permitido utilizar esse APUD quando ocorre a citação de outra citação, isto é, quando não se tem acesso à fonte original, mas apenas a um trecho dela em outra obra. Apesar de ser permitido, ele recomenda-se utilizar o APUD com moderação. Por quê? O APUD é permitido, mas não é recomendado utilizar com frequência no seu texto, porque empobrece a sua obra. Uma boa recomendação também é a substituição do APUD pela expressão citado por, porque facilita a compreensão do seu trabalho. Já que é uma citação da citação, a expressão citado por pode ser substituído pela expressão APUD. Além disso, o APUD ele deve estar em itálico se for utilizado. Exemplos: segundo Martins, 2020, APUD Santos, 1990, página 75. Seria a mesma coisa que dizer 2020, Martins, 2020, citado por Santos em 1990, página 75. A tecnologia desempenha um papel crucial na transformação dos processos de negócios proporcionando eficiência e inovação. Ou seja, percebam que é permitido substituir o APUD na citação da citação pela expressão citado por Santos. Além disso, essa referência ao autor, ela pode ser utilizada tanto no começo da frase, percebam nos primeiros 2 exemplos aqui, tanto no APUD quanto no citado por, está sendo referenciado no começo da nossa frase. Outra forma é falar no final da nossa frase nesses 2 últimos exemplos, tanto o APUD quanto o citado por. Lembrando que o APUD deve estar em itálico, ok? Vamos falar agora sobre as referências, pessoal. A NBR que nós utilizaremos para falar das referências é a NBR 6023, que a versão que nós utilizaremos será a NBR da versão de 2018. Quanto à estrutura das referências, nas monografias, isso inclui livros, folhetos, manual, guia, catálogo, enciclopédia, entre outros, e em trabalhos acadêmicos, ou seja, tese, dissertação, trabalho de conclusão de cursos, entre outros. Os elementos essenciais para livro e folheto são autor, título, subtítulo, se assim houver, a edição, se houver, o local, a editora e a data de publicação. Aqui no exemplo nós temos o autor, ou seja, o sobrenome do autor ele deve estar em letra maiúscula e deve vir primeiro que o seu primeiro nome.
Ou seja, nós temos Heloísa Luque. O sobrenome Luque, escrito em letra maiúscula, e vem primeiro que o nome Heloísa. Depois nós temos o título do trabalho, Liderança em Gestão Escolar. Nesse caso, não há um subtítulo, então não está sendo exemplificado aqui. Mas se tivesse subtítulo, ele deveria seguir o título. Agora nós temos a edição de número 4, né? A editora Petrópolis, quarta edição Petrópolis, da editora Vozes, no ano de publicação 2010. Quanto à estrutura das referências em publicações periódicas, isso inclui o todo ou partes de coleção, fascículo ou número de revistas e jornal. Os elementos essenciais: título, subtítulo, se houver, local de publicação, editora, data de início e de encerramento da publicação e o ISSN, se houver. Aqui nós temos o nome, o título da revista, a data de publicação, a editora e também o ISSN, o número do ISSN. Agora, falando sobre a estrutura das referências em artigos. Os elementos essenciais são o autor, o último nome do autor em letra maiúscula e o primeiro nome do autor, dando sequência em letra minúscula. O título do artigo ou da matéria, o subtítulo, se houver, o título do periódico, subtítulo, se houver, do periódico e o local de publicação, a numeração do ano e do volume, a numeração da edição, se houver, a página inicial e final e a data ou período de publicação. E aqui em toda essa ordem nós temos o exemplo, iniciando pelo autor e finalizando pela data inicial e final, o período da publicação dessa revista. Bom, pessoal, aqui nós estamos finalizando o nosso trabalho, beleza? Essa apresentação. Nós tentamos falar de todos os elementos que são regidos pela NBR 14.724, que estrutura os tópicos principais do nosso trabalho. E bom, pessoal, nós teremos outras apresentações de outros colegas meus do PET Educação Física que vão dar continuidade a esse trabalho. Espero que tenha sido claro, com uma linguagem tranquila, que tenha ajudado vocês na compreensão de como deve ser constituído um trabalho segundo a ABNT, a Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Fica aqui um grande abraço, valeu!